Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um FeFlow Podcast, podcast onde eu falo sobre histórias inspiradoras de empreendedores de sucesso nas suas áreas, pessoas que têm insights para poder agregar, pessoas que fizeram também transição de carreira, e eu recebo muita gente que tem alguma conexão comigo, com alguma parte da minha história, curiosamente, né? Não que seja um fator, né, que seja o critério principal, mas acaba que eu encontro algumas coisas em comum. E a minha convidada de hoje tem muita coisa em comum comigo. Primeiro, porque ela vem da TV, ela é apresentadora, ela é atriz, trabalhou muitos anos em um programa famoso da televisão, depois ela vai contar pra gente. E ela é empreendedora, empresária, e ela fez uma transição, né, dentro da área dela, e hoje ela trabalha como social media, e um monte de outras coisas que ela vai contar aqui. Então, vai ser muito legal para você entender como que uma pessoa que trabalhou tanto, né, na grande mídia, ela foi mudando, migrando, assim como eu, né? Eu também venho da TV e hoje ressignificou a carreira dela e tá usando o que ela aprendeu, né, desde a época da TV para justamente se destacar em outra área, porque tudo a gente vai somando e vai acrescentando e vai ficando com muito mais corpo. E vou trazer para vocês hoje Natália Granado. Nath Granado. Prazer mesmo. Te receber. Ai, muito tô obrigada. muito feliz, tô eu nervosa. Vou falar para vocês que eu fiquei nervosa, assim. Mas, poxa, já tá acostumada com câmeras. Não é, mas é que é uma coisa diferente, né? A gente vai ficando, nossa, vou ter que sabe aquela batedeirinha? Tem que dar, senão não tem graça, né? Você sabe como é isso, né? Não, mas vai. Agora é só no comecinho, depois que liga a câmera, a gente já se solta, né? Já se solta. Tô muito feliz, viu, Fê? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, me identifico muito com a sua história. Bem, vamos falar que a pessoa que está ali atrás das câmeras é o marido de Natália, Rafael Rodrigo, nosso Lombardi. Dá um oi, Rafael Rodrigo, de longe. Oi. O tal Rafael Rodrigo, né? Eu encho o saco dele por isso. Nome e sobrenome, Rafael Rodrigo. Tem que ter, tem que ter. Rodrigo. É só você que chama ele de Rafael Rodrigo, viu? Só se estiver muito brava, né, Rafael Rodrigo? Mas eu acho que eu não cheguei nesse ponto de Rafael Rodrigo. Mas quando você começou a chamar ele de Rafael Rodrigo, foi engraçado. Eu enchi o saco dele em casa. Falei, a Fê te chama de Rafael Rodrigo. E é isso, né? Porque, afinal, tem que colocar esse nome duplo aí, que ele não usa muito. Mas é pra poder trazer mais proximidade com o público, né? Ele já é um personagem. A gente tem o Igor também, que é personagem. Agora tá virando o James. Daqui a pouco vocês vão conhecer o James, que vai entrar aqui para poder fazer umas coisas legais durante o nosso podcast. Mas o papo é o seguinte, né? Aqui a gente quer contar a sua história. E justamente o que eu me identifico eu venho da TV, você também vem, né? Eu venho do programa do Gugu, você vem da Praça é Nossa, né? No SBT. Você trabalhou quantos anos lá? Como é que começou essa história de trabalhar com TV, a sua formação? Porque eu vou dar uma bronca nessa pessoa, que essa pessoa não tem... que deve estar lá para trás, né? Tem que contar mais a sua história. Então, hoje você vai fazer um marco aqui de contar a sua história, que eu conheço ela, né? Justamente por conta do Rafa, que trabalha comigo há muitos anos. Sim. Mas de contar toda essa jornada, né? Para inspirar tantas pessoas que você conhece, que eu conheço. Ela que já é super conhecida no Instagram, usa isso há muito tempo a seu favor. Enfim, e entender como tudo começou. Bom... tem um motivo no qual você não encontrou muitas coisas que eu vou contar daqui a pouquinho. Vou começar com a história da praça, que foi onde tudo nasceu, e depois eu te conto o porquê que você não encontrou muitas coisas nas minhas redes sociais. Bom, vamos lá de trás. Como que foi que nasceu essa história aí, Praça é Nossa, na minha vida, que foi uma coisa totalmente aleatória, né? Vamos assistir o programa do Aviãozinho do Silvio Santos. Eu e uma amiga, um dia, fomos assistir, né? O presencialmente, na plateia. Isso em 2011. 2011, já tem um tempinho aí. Então, a gente foi assistir o programa, né, do Silvio. Chegamos lá na caravana. Eu ainda fiquei tentando resgatar se foi uma caravana, mas eu acho que foi, sim. A Roberta, que é uma amiga minha, pode até depois comentar aí. Eu vou passar para ela também, que foi ela que estava junto no dia. E a minha vida nessa parte artística foi uma coisa um pouco do nada. Eu fui mãe muito cedo, né? O Rafa tá aí e tudo mais. A gente nos conhecemos, eu tinha 16.
muitos anos. Depois a gente se reencontrou com 18 e eu engravidei nesse meio tempo. E eu estava muito perdida do que faria, né? Se eu vou seguir a área que eu estudei no colegial, que foi publicidade e propaganda. Aí depois passei por direito, um pedacinho da minha vida. Fiz um ano de faculdade de direito. Meu pai insistiu bastante, não era uma coisa que combinava comigo, mas ele falou, não, vai lá, tenta uma coisa mais legal, de repente, para os pais, falar, minha filha é advogada, mas não tinha nada a ver comigo. E aí, nessa transição aí de mãe, tudo, aquele processo saindo da adolescência e virando mulher, né, vamos dizer assim, eu comecei a fazer alguns trabalhinhos de moda. Sempre gostei dessa parte, mas não tinha muito jeito para isso. E naquela época a gente não tinha as redes sociais, não tinha nada disso para se divulgar. Então, era mais aquela coisa de agência. Ah, te entregou um cartão de uma agência, vai lá, vê se é interessante e tal. Os vendedores de book na época, né? Então, batia muito nisso. Mas comecei a fazer uns trabalhinhos de moda, umas figurações de novela na época. E aí, fomos pro SBT num passeio mesmo, eu e uma amiga, até chegar nessa parte aí da praça. Lá no programa do Silvio Santos, eles me colocaram bem na frente mesmo, na primeira fileira. E ela devia já ser bem bonita, porque eu sei que lá eles escolhiam as pessoas mais bonitas para ficar na frente. Mais altas, vamos colocar assim, as mais altas, sei lá qual que é o padrão, mas tinha um esquema. Tinha assim me que eu separaram conheço. da minha amiga, inclusive, me colocaram de um outro lado. Amiga, e Poxa Roberta? vida, Rô, foi isso que aconteceu. Mas aí, no meio do programa, o Rock veio e me entregou um cartãozinho e falou, nós te vimos ali na câmera e você é muito fotogênica e a gente queria te dar uma oportunidade aqui no SBT. Aí eu olhei e falei, o Rock, né, me entregar um cartão, que história é essa, né? Já achei que era papinho furado, né? Enfim, fui pra casa, cheguei no Rafa e falei pra ele, aconteceu isso, o que você acha? Falei, bom, não sei, vai lá, marca mesmo, né? De repente, vai que é alguma coisa, eu vou junto com você, dependendo do caso, né? Tô ali. E aí, realmente, marquei uma reunião com eles. Fui até o Banco Pan-Americano, era um escritório bem legal lá no centro de São Paulo. E subi, né, no elevador, aquela tensão. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não tinha, imagina, nem pensava na minha vida numa oportunidade dessa. E realmente encontrei uma pessoa que eu falo que é o meu padrinho lá do SBT, que é o Corsi, ele é vice-presidente do Grupo Silvio Santos, inclusive nem sei se ele está agora, porque já me desliguei há um tempo, então não sei exatamente, mas ele falou, olha, você é muito fotogênica, realmente a gente tem algumas opções no SBT, e a porta de entrada, normalmente, é a Praça é Nossa para as meninas, né? Para poder, enfim, se desenrolar. Como eu não era atriz ainda, eu só fazia uns trabalhinhos de modelo, você precisava ter um DRT, alguma coisa, né? Para poder, enfim, ter uma carreira nessa área. E aí, na semana seguinte, já me ligaram da produção, vem assistir o programa, ver se você gosta. Aí fui. Enfim, na semana seguinte já estava gravando a praça. Já me colocaram lá nas meninas que ficam lá atrás e tal. E comecei a minha vida em 2011, nessa parte de SBT, né? Entrei do nada, não sabia nem o que estava fazendo lá. Imagina, assistia na TV, né? O Carlos Alberto, todo mundo ali. E, de repente, eu estava fazendo parte disso. Mas era muito menina ainda. Eu estava muito perdida do que eu faria futuramente. Mas foi uma super oportunidade, né? Eu me vi lá dentro com 20 anos, 20, 21. Eu era mãe, né? Era casada já na época. Então, aquilo... Nossa, que experiência diferente. Era muito diferente das meninas, inclusive, que estavam lá. Sim. Né? Você conhece bem... algumas. Algumas, inclusive, a gente tem uma amigona em comum, Sim, né? A Paulinha. Beijo, Paulinha. Mamãe, vai ser mamãe Sim. agora. E conheci todas essas meninas, várias oportunidades ali dentro. E fui estudar, realmente, para atuar. Fui fazer artes cênicas, aí eu me formei, fui fazer teatro. Foi uma longa caminhada, porque as pessoas acham que, entrou na TV, pronto, vai deslanchar. E não, né, Fê? Você sabe como é. É um caminho muito longo. Inclusive, eu acho que eu não cheguei nesse caminho que eu queria, que era talvez o sonho que eu tinha lá dentro. Queria muito mais quando eu entrei, só que eu vi que era muito mais difícil chegar, né? Não sei, cada uma tinha um meio para chegar, e eu cheguei naquele processo que é o mais difícil. O mais lento, né? O mais lento. É o mais lento. Eu acho que tem vários
vários níveis, né? Eu falo, tem algumas meninas que elas já chegam e elas deslancham de uma maneira, tem outras que ficam muitos anos para chegar em algum lugar, tem outras que desistem no meio porque não vão chegar, não adianta. E foi o que aconteceu comigo. Eu entrei em 2011, aí em 2013 eu tive um processinho ali no Raul Gil, que eu fiz 1 ano de assistente de palco dele também, ganhei um concurso online, ficou entre eu e a Aline Mineiro, que é super famosa hoje A em Aline dia era também, do Gugu também. Sim, ela trabalhou comigo no programa do Gugu. Ah, ela fez com você fez, também. O mundo da TV desse Nossa, tamanho. Nem não sabia disso. Sim, a gente ficou, as duas ali, era a votação online, ficou eu e a Aline, e aí na Que votação... ano foi isso? 2013. 2013. Foi depois que ela saiu do Gugu? Eu acredito Porque, que foi. foi depois, porque foi assim, ó, o programa do Gugu lá na Record, não sou do SBT, muita gente fala, você era daquelas da taça? Não, gente, eu não sou dessa idade do programa do Gugu, né? Eu vim depois, quando ele saiu do SBT, ele ficou um tempo fora da emissora, aí ele foi pra Record, e ele ficou 4 anos, exatamente 4 anos, aí eu entrei, fiquei 4 anos lá, e terminou o programa em julho de 2013. Foi o nosso último programa. A Aline tava, porque ela foi uma das últimas a entrar lá no programa. Eu fui do primeiro ao último dia, ela veio numa última leva. Aí acabou o programa do Gugu, chamaram a gente para poder participar do Balé do Leonardo. Algumas de nós, né, as que dançavam mais, né? Algumas não eram das que dançavam. A Aline, inclusive, naquela época, ela não era das que era mais dançarina de todas. Ela era mais perfil da mulher bonita, quem sabe, né? Tinha as que eram bonitas, eles iam transformando no que eles queriam lá, né? Pra ou atuar, ou pra dançar, ou enfim, pro papel que eles queriam. E aí tinham as que dançavam, né? No caso do programa. E eu lembro que eu tinha uma super afinidade com ela, assim. Ela era uma pessoa bem, bem bacana, a gente se dava super bem. E ela depois foi seguindo outros rumos, tanto que depois ela deslanchou, né? Em carreira solo. E teve até depois de um tempo, aí a Rafinha, ela virou coreógrafa, né? Do programa do Ratinho. E ela chamou várias bailarinas pra voltar. Ela até me chamou, mas aí na ocasião já tinha tomado outros rumos também, que aí eu já tinha passado pela minha transição e já era. Aí eu acho que esse programa do Raul Gil deve ter sido depois que terminou o Gugu. Foi. Eu acho que foi, inclusive, mais pro final do ano mesmo, em 2013. Então, tinham 5 meninas, se eu não me engano, e a gente ficou, eu e ela, na final, e aí era votação online e tudo. E muito doido, né? Porque quando eu entrei no Raul Gil, montaram um fã-clube pra mim. Pois é, as minhas mascotinhas, que existem até hoje, inclusive. Hoje já são mulheres aí, né? Algumas com filho, tudo. Mas elas montaram esse grupo, né? De fãs. E realmente deu super certo, porque eu ganhei, né, esse concurso, aí fiquei quase 1 ano com ele. Acho que não chegou a completar 1 ano. Porque quando eu entrei, era muito bacana, era uma experiência muito legal, mas eu queria mais naquela época. Não ficar só segurando um CD, né? Que a gente ficava ali no canto, não era o que eu queria, que era atuar, né? Eu tava fresquinha ali de SBT, tava já pegando umas pontinhas ali na praça, já tinha essa oportunidade de fazer uns textos, então eu queria ir para essa área. Foi quando chegou no final do ano, o Carlos Alberto foi gravar um dia com a gente, o Raul, e ele falou, poxa, você saiu, você estava indo bem, né? Tinha vários quadros. Aí eu falei, poxa vida, eu queria voltar, eu acho, para a praça, né? Não queria ficar só aqui, queria fazer os dois, mas aqui no SBT não podia, né? Era um ou era o outro. E aí também já não estava muito animada ali no Raul por conta disso, né? De querer mais e ficar muito parada ali. E aí voltei para a praça. E aí fiquei até 2019, um pouquinho antes da pandemia. E aí foram 10 anos de caminhada de SBT aí. Umas passadinhas no programa do Ratinho, fiz também Silvio Santos, uma participação. E foi uma longa caminhada aí na minha vida de uma experiência, né? Eu falo que foi a experiência mais louca que eu vivi. Tiveram pontos muito bons, tiveram pontos bem difíceis também, que eu acho que foi essa tomada de decisão da minha saída de lá, foi assim. Que acho que talvez você tenha passado por coisas parecidas até, aquela coisa interna nossa de mulher. Quando eu cheguei nos 30 ali, algumas coisas já não deixava passar tanto. O sonho de empreender ou de fazer outras coisas para o futuro começou a ficar mais forte em mim, né? Porque até então eu estava indo na onda, sabe? Vamos ver o que dá ali, se eu vou fazer uma pontinha numa novela, se eu vou fazer uma outra coisa. Mas eu não tinha nada de cabeça empreendedora na época ainda.
Até falo bastante pro Rafa que eu acho que eu perdi bastante oportunidade lá dentro. Porque eu vivi uma fase muito legal que eu poderia ter, sabe, colocado outras coisas no meio, empreender ali de alguma Ter maneira. usado mais daquilo que você tinha, talvez para conquistar espaços de coisas fora, né? Talvez que não iriam conflitar. Como eu trabalhei na TV, eu sei muito que tem muito isso. Você não consegue trabalhar em 2 emissoras ao mesmo tempo, né? E aí, escolher o caminho... Não é nem escolher, né? É uma questão dos seus princípios, dos seus valores, né? Os caminhos mais longos, os caminhos mais curtos, o que você quer para sua vida. Então, tem muito isso. Tem a parte glamurosa da TV, mas tem a parte que não é tão glamurosa. E pessoas que realmente tomam outros rumos lá dentro. Tá tudo bem, cada um faz o que quiser, né? Sim. E as oportunidades, às vezes, elas aparecem, às vezes não. Então, realmente é um desafio. Eu não tive esse problema do decidir sair, porque, do mesmo jeito que você, eu caí na TV por acaso. Eu trabalhava já com dança, e aí, um dia, uma das meninas que dançava comigo em casas noturnas, ela virou pra mim e falou assim, Fê, vai ter um teste pro programa do Gugu. Eu já tinha feito algumas participações antes, mais como dançarina também, com vários famosos que eu participava, por conta de um grupo de dança que eu dancei muitos anos. E aí eu falei, tá bom, vou nesse teste aí. E aí eu não passei. Aí, uns dias depois, eu tava dançando numa casa de Zu, que eu adorava sair pra dançar, e o produtor do Gugu, que é o Ramon, né, era o Ramon, né, na época, ele me viu dançando e falando assim, e chegou e falou pra mim assim, nossa, vai ter um teste pro programa do Gugu e você tem o perfil que a gente quer. Eu falei, então, mas eu já fui e não passei. Como não? Como você não passou? Porque você é o perfil que o diretor quer. Nananana. Eu falei, não passei. Não sei, mas eu vou, então tá bom. Não queria, nunca pensei em trabalhar em TV. E as poucas vezes que eu ia na TV, que foi pra dançar, já cheguei até algumas questões de falar. Falar, poxa, eu não quero só vir pra ser só a menina bonita, né? A dançarina. Não, eu quero fazer alguma coisa a mais. E como eu já era educadora física, eu sempre admirei muito a Solange Frazão. Acho que eu nunca falei isso. E a Solange Frazão, pra mim, era uma referência de uma mulher bonita e que levava mensagem sobre a saúde, sobre a atividade física pra TV. E eu pensava, poxa, pode ser um meio de um dia eu entrar pra esse lado e levar essa mensagem, né? Enfim, mas não era uma coisa... Nossa, minha vida é movida por isso. Um sonho, Eu via umas meninas que trabalhavam comigo que, nossa, faziam de tudo pra aparecer, pra tá... Ai, quando o diretor escolhia quem é que ia gravar alguma coisa de externa. Ai, porque tem que ser eu, enfim. E eu era de boa, tranquila. Muitas já entram falando, nossa, é o meu sonho de vida. Sonho, não era o meu também. Exato, assim. não era. E aí, na verdade, eu não precisei decidir, né? O Gugu saiu da Record, então ele decidiu por mim. Sim. Vamos tirar Só todo que aí, mundo. e aí saiu todo mundo. Sim. Não foi aquela coisa, fica você, não vai. Não. E, inclusive, quando ele retomou, chegou a cogitar de voltar as bailarinas, que eram daquela época, enfim. Mas aí, quando acabou, e aí eu fui ter a experiência com o Leonardo, eu falei, cara, não quero. Cheguei a gravar com o Leonardo, cheguei para as outras emissoras, fui para Globo com ele, participei de vários programas, Band, enfim, várias emissoras. Falei, cara, não quero isso mais. Eu não quero mais. E eu já estava na época no Pilates, já tinha construído já estava querendo construir o meu estúdio. E aí eu falei, não quero. Aí eu vi que não era mais para mim. De repente, não quero mais. Continuei dançando, mas não mais em TV. Né? Mas não tive. Então, decidiram ali por mim e ficou tudo bem. Mas o aprendizado, é isso que você falou, é uma coisa muito louca. E hoje eu entendo, né, essa coisa de você ter passado por algumas coisas na sua vida que te acrescentam para o que você faz hoje. Sim. E a gente trabalhou com ícones da TV brasileira, né? Então, eu tive o privilégio de trabalhar com o Gugu, tive o privilégio de conhecer vários outros apresentadores de perto, como, por exemplo, o Marcos Mion, conheci de perto, Luciano Huck também eu já tive oportunidade de conhecer mulheres como a própria Adriane Galisteu, a Luciana Gimenez. Então, de você ver a Sabrina apresentando. Mas o que eu passei mais tempo foi o Gugu. Você com Carlos Alberto, depois Raul Gil, ícone, Silvio Santos. Né? Que experiência, né? que você e eu tivemos. Sim. E aí eu quero já te fazer essa pergunta, porque eu sei que isso vai influenciar no momento atual. O que você aprendeu com cada um deles? Que aprendizado que você tira, por exemplo, de cada um dessas figuras, assim?
Olha, o Carlos Alberto, que foi o que eu mais convivi, ele é uma pessoa única ali no sistema. Ele realmente, ele sabe o texto de todo mundo, ele sabe a sua fala, ele sabe a dele, ele sabe a próxima. Ele tem uma coisa assim de se vira nos 30 que realmente é de tirar o chapéu, sabe? Quando eu entrei, eu ficava reparando nele, gostava muito também do Moacir Franco, que é um ícone também, tinha todo um jeito de se apresentar ali no palco. Então, são algumas coisinhas que você vai aprendendo com eles e para mim, principalmente de como me portar na frente da câmera. Ligou a câmera, por mais que alguns não eram tão legais, o Carlos Alberto era uma pessoa legal, ele sempre foi muito bacana comigo, nunca tive um problema com ele, assim, mas algumas pessoas dizem que ele é mais sério fora da câmera, e realmente, né, muitos são assim. A câmera desligada, você tá sério. Ligou a câmera, bora lá. Se tem problemas, de repente, na sua casa, você não leva para aquele momento ali da sua cena. Então, eu acho que se vira nos 30 do Carlos Alberto foi o que eu mais aprendi. A questão de realmente decorar as coisinhas certinhas. Ele, sabe, muito profissional no que ele faz. Sempre decorou tudo. O meu, o seu, o dele, o de todos. Então, essa parte é muito bacana. O Raul Gil, acho que nessa coisa de apresentar ao vivo, eles, sabe, é tudo muito, como eu posso falar, assim, na TV, ligou a câmera, é como se fosse ao vivo, a outra pessoa ali tá te ouvindo do outro lado, então eles têm muito bem isso resolvido neles, parte de merchan, ele vende muito bem, então você fala, poxa, Raul Gil vende? Vende muito, ainda vende, tá lá até hoje na TV, né, então, isso dele, assim, que eu também tive poucos momentos, mas essa coisa do palco, de presença de palco, é muito legal. E o Silvio, era meu sonho conhecer o Silvio ali, quando eu entrei, né, no SBT, cruzei com ele algumas vezes no corredor, não tinha reação. A primeira vez que eu cruzei com o Silvio Santos no corredor, eu tava entre um estúdio pro outro, então a gente tava tudo, o coque, aqueles cabelos tudo enroladinho, tipo... Se preparando pra ir pra gravação, Pra né? gravação, tudo de bob, eu dei de cara com ele. Eu fiquei em choque, fiquei parada, não sabia o que falar. Aí ele, né, olá, boa tarde, e ele passou na minha frente, eu fiquei em choque, falei, eu não falei nada, fiquei travada, como assim? Eu devia ter falado alguma coisa, sei lá, sou sua fã, comecei aqui por conta, né, de ter ido no seu programa, não falei nada, absolutamente, e ele é um ícone. A hora que ele chegava no SBT, tipo assim, parava a casa, todo mundo parava. Que doido isso, né? Ele é o dono do negócio e as pessoas... admirarem tanto, Demais, né? É muito doido demais. isso. Ele tem uma energia... Eu não sei, a primeira vez que ele chamou a gente para participar do programa dele, que foi em 2018, fomos em 6 meninas da praça, né? E uma delas, né, fui eu que fui escolhida. Eu fiquei tão nervosa, Fê. Se voltar aí no YouTube, procurar o vídeo, não era eu. Eu tava muito nervosa. Porque... É o cara, é uma tá presença, ali. né? Ele é tudo, sabe, dentro do SBT. Todo mundo vê ele como o rei ali de tudo. E ele é muito brincalhão, então todo aquele sistema... Eu pago um pau, assim, pro que ele fez, sabe? Ele teve uma história, né, de vida, pô, invejável, assim. A hora que você fala, o cara foi camelô, ele fez não sei o quê, a hora que você entra dentro do SBT e vê aquela estrutura toda que ele montou, aquilo tudo... É sensacional. Eu admiro muito ele. Infelizmente, né, a gente não teve tanto contato, porque é tudo muito rápido com ele, né? Ali não tem... Inclusive, essa proximidade eu tive mais com ele por conta da Paulinha. Porque a Paulinha parece muito a Ellen Ganzaroli, Sim, né? sim. Todo mundo sempre falou. E eu andava muito com a Paulinha. Então, o dia que a gente cruzou com ele no SBT, eu tava com ela, e ele veio... E foi chamando, e foi se aproximando. Eu, Paulinha, ele tá vindo aqui perto. Não, você não é a Ellen, tipo, cutucava ela. E você sabe como é a Paulinha, né? Ela já fez uma festa. Nossa. Aí ele já pegou, já levou a gente no camarim, tiramos várias fotos com ele, assim. Então foi, o Silvio é o cara, super mesmo. Tenho muita alegria de ter trabalhado no SBT e conhecido ele, né, participado. Então eu acho que eles são pessoas antigas, né, que começaram todo esse processo de televisão. Hoje, acho que a internet dominou. O Carlos ainda foi para a internet, tem um podcast dele também. O Silvio,
não tá nem aí, tá lá em Miami feliz, lá em Orlando, lá onde ele fica mais. Mas acho que com eles eu aprendi isso, essa presença mesmo, faz, né, quem sabe faz ao vivo, recepcionar as pessoas também, né, que vêm, tudo. Acho que essa parte foi o que eu mais levo comigo, sempre vou levar no meu coração. Mas mesmo ele sendo mais antigo, você vê que o simples bem feito funciona até hoje, né? Sim. E eles são a cara do negócio deles, né? Total. O Raul Gil o programa do Raul Gil não funciona sem o Raul. A Praça é Nossa não funciona sem o Carlos Alberto. E agora o Silvio ainda tem delegado as funções às filhas dele, mas, na minha opinião, o que ele fez ali não vai ser nunca igual, né? A hora que ele tá ali é diferente. Então, acho que o nome, eles carregam o nome do programa deles e a hora que acabar, vai acabar. A praça mesmo, eles já falam, né? A hora que o seu Carlos resolver se aposentar, acabou a praça, tchau pra todo mundo. E acho que é isso, eles vão carregar... Tem uma mosca aqui, Uma gente, mosquinha. desculpa. Que tá vindo, eu tô querendo... Tô aqui disfarçando, um tempão. Sai daqui. Sai daqui. Meu Deus do céu. Não, mas realmente, esse privilégio que a gente teve e, com certeza, isso reflete pro que você faz hoje, né? Então, você decide realmente sair ali em 2018, não, 2019, né? Que você falou, um pouquinho antes da pandemia. E eu me lembro que o Rafa, né, obviamente, ele trabalha comigo desde 2019, ele falava assim, é porque... gente, tem uma moça, um negócio aqui em mim que tá me atrapalhando. É muito pequenininho. Sabe aqueles bichinhos que parece que é de banana, de tão pequeno? Ó. Ai, gente. É um negócio muito chato. Então, se eu ficar assim, gente, é a mosca, tá? Então, vou fingir demência aqui. E aí eu lembro que sempre o Rafa comentava comigo, poxa, eu vejo que ela pode fazer outras coisas, dá pra usar isso pra fazer mais coisas. E aí eu já me lembro que naquela época você já fazia algumas participações em alguns trabalhos dele, né? Então, justamente, vem essa coisa de ser apresentadora, não dentro do programa. Você começou a usar isso já para alguns tipos de comunicação para empresas, né? Na verdade, em 2017 para 2018, eu comecei a apresentar um programa na TV Alphaville. E era tipo um shop tour. Então, a gente ia até o cliente e fazia a divulgação daquele cliente para a TV. Então, eu comecei nessa parte de apresentadora lá e eu estava na praça ainda na época. Só que assim, um ano antes de sair da praça, eu já queria sair. Eu já estava assim com uma energia diferente, né? Eu já não estava mais me conectando tanto ao programa quanto eu gostaria, quanto eu estava antigamente, porque eu acho que eu estava me dividindo muito assim nas minhas decisões. Eu queria empreender, queria fazer outras coisas, queria ter mais tempo em casa também, porque acaba que eu fazia muitos corres, né, para poder chegar ali no final do mês e falar, nossa, deu certo, fiz o corre do mês, vamos dizer. Só que eu corria muito e não ganhava muito. Sabe como é? Ali na TV é o que eu mais tive de sensação, de trabalhar muito, me esforçar, levantar totalmente a bandeira, mas não me sobrava nada. Então eu falava, não é possível. Não tá fechando a conta, sabe? Tô trabalhando, tô me dedicando aqui, é o que eu gosto de fazer, porém não tenho dinheiro. Então as pessoas acham que a televisão te traz muito dinheiro e, na verdade, são as outras coisas e oportunidades que você tem fora da TV, que, logicamente, ligado ao SBT, porque muitas vezes eu fechei trabalhos porque eu era do SBT. Então, conseguia, né, me divulgar muito melhor. A rede social, ela chegou num determinado momento ali de praça. Quando eu entrei, não tinha nada, né? Imagina, câmera digital, a gente tirava uma foto ou outra para registrar, mas não tinha rede social. Então, quando veio essa parte digital mesmo, eu fui uma das primeiras que comecei a fazer um negócio com isso, né, da rede social. Porque eu falei, a gente tem a TV, toda semana a gente está aqui, toda arrumada, produzida, a gente compra roupa, um monte de coisa. Vamos começar a fazer parceria com as lojas, pelo menos, né, para poder, enfim, compensar também que a gente está aqui dentro, porque a gente não ganhava muito, mas a gente estava, né, tinha visibilidade. Então, eu comecei a fechar parceria com tudo. Roupa, cabelo, cílios, inúmeras coisas. Então, eu, no final das contas, punha ela no papel, colocava ali e falava, olha, compensa, porque eu tô na TV, só que todas as outras coisas que tem fora, você ganha. Também me beneficiava. Então, isso era muito legal. E aí, em 2018, 2017, que foi a hora que eu fui para apresentadora, eu comecei a pensar
em outras coisas. O Rafa já tinha a produtora, né? A gente também estava naquele processo, aquela transição. Começamos a produtora com um objetivo e fomos, né, mudando conforme a vida foi mudando, as redes sociais foram chegando também. Então, vi uma oportunidade, mas ainda estava bem insegura. Ainda em 2018, 2019, assim, falei, nossa, não sei, não vai dar certo. Se eu sair da TV, ninguém vai mais querer fechar negócio comigo. Minha cabeça era sempre essa. Se eu sair do SBT, eu não vou ser mais vista, ninguém vai mais fechar trabalho comigo, eu não vou ser mais famosa, que eu falo que não cheguei a ser famosa, mas você tem uma pontinha ali que as pessoas estão te vendo. Então, é uma vitrine. É uma vitrine. Independente se você tá como a protagonista do programa ou se você tá ali sendo a figurante ou a assistente ou a bailarina, é diferente. Não adianta. Por mais que você fale, não é uma coisa tão grande, mas as pessoas valorizam essa questão da TV. Quem Isso tá ainda fora acha o máximo. vê com glamour que é muito além do que é de verdade, né? Sim, muito Muito além. Muito Que além. justamente, você tava falando, o cara tava lembrando. Quantas pessoas falavam assim, nossa, trabalhar na TV, deve estar rica, rica. Tô rica! Não, gente. É justamente a partir dessas outras coisas fora. E você ainda foi esperta, que você ainda conseguiu pegar essa sacada da rede social. E a Paulinha, quando ela foi trabalhar, ela já era minha amiga, aí ela foi trabalhar comigo no Gugu, em determinado momento, e eu lembro que eu já tinha Instagram, mas eu não usava. Eu nem smartphone tinha. Eu tinha um celular lá, X. Ela, amiga, você tem que usar. E ela já sabia essa coisa de saber usar a internet. Não, vamos fazer foto e não sei o quê, fechar não sei o que lá. E eu não soube aproveitar tanto. Né? É que eu tinha outros trabalhos paralelos já, Sim. né? E que alguns deles, realmente, eu ganhava melhor por eu ter essa visibilidade, mas eu não explorava tanto. Eu nunca explorei muito isso, né? Então, eu também digo como você, eu não soube aproveitar naquela época. Mesmo depois, quando eu já tinha rede social, eu também não soube explorar muito. É que a gente né? foi tudo pego de surpresa, eu falo, né? A gente, por exemplo, entramos numa emissora que não tinha rede social na época, então era tudo ali, só o momento que você tava ali mesmo, que você, enfim, tava na mídia. Aí, quando veio acho que o Instagram, vamos dizer, que é o mais forte aí, começamos nessa coisa das parcerias. Mas foi difícil até, porque ninguém queria pagar. As pessoas queriam te dar produtos, né? Então, eu comecei assim, falei, não, vamos. Eu enchi o saco das meninas, falava, a gente precisa aproveitar a situação, a gente tá aqui dentro, daqui a pouco a gente não vai estar mais, então vamos aproveitar. E aí, realmente, eu me beneficiei muito tempo, porque eu tinha parceria de tudo quanto é coisa. Então, o Rafa que agradece, porque não tinha que gastar com nada dessa parte de mulher, estética, cílios, cabelo. Cara... Que é um super trabalho. E eu ainda falo, se eu não tivesse as parcerias, talvez eu nem faria. Fizesse. Não, porque, imagina, toda semana tem que fazer a unha, o pé, o cabelo. Não tinha. Mas como a gente tinha parceria, então realmente eu aproveitei muito essa fase. Mas era aquilo, ainda estava bem perdida. A rede social, que aí eu entro um pouco nisso que você falou, que foi procurar um pouco da minha história no meu perfil e você não encontrou, porque eu traumatizei bastante com a rede social numa época, Fê. Eu passei uma temporada, vamos dizer assim, de crises de ansiedade pesadíssimas. Eu já tive isso na minha infância, tive uma história bem complicada na minha infância. E eu tive uma depressão, tive, né, essa parte de crises de ansiedade. E isso potencializou assim num nível que nem eu imaginava quando a gente começou nessa coisa do Instagram. Primeiro que eu quis comprar 10 mil seguidores de cara, porque começou aquele movimento, algumas tinham mais seguidores, outras menos, aí eu batia numa loja para fazer uma parceria, a pessoa, mas quantos seguidores você tem? Tem 5 mil, então não, vou fazer parceria com essa que tem mais. E isso começou a me incomodar, então peguei o Rafa, falei, eu preciso comprar seguidor, vamos arrumar um jeito, ele arrumou. Realmente comprei ali 10 mil seguidores, aquela ilusão, né? A gente não sabia no começo que ia acontecer tudo o que aconteceu depois, né? Naquela época, você não sofria tantas consequências ainda de comprar. Nossa, eu lembro, muitas das pessoas que trabalhavam comigo, das meninas que trabalhavam comigo na TV, fizeram isso. Muitas. E chegaram a me oferecer, mas como eu não dava muita bola, eu nem vou comprar nada, não. Né? Mas eu conheço muita gente dessa mesma época que fez isso, realmente.
Por conta disso mesmo, das parcerias. Das parcerias. Eu falava, não é possível. Eu batia lá numa loja, não vai fechar. Não queria nem saber o que eu fazia, qual era o meu trabalho, se eu era uma pessoa inteligente, que conversava. Não, era seguidor. Os números. Esse era o medidor. Esse era o medidor. E aí fui e comprei. E aí começou a potencializar de um nível que eu acordava todos os dias e olhava no meu Instagram para saber quantos likes eu tinha, para saber se tinha viralizado algum vídeo. E nem falava assim na palavra viralizar na época ainda, era se tinha like mesmo. E era só isso. Na época, quando eu estava vivendo aquilo, para mim era um todo. Hoje eu olho e falo, era por conta de like. E era só por conta de like. Então, era uma amiga que postava uma foto com uma roupa mais pá, que tinha, sei lá, 1000 curtidas e vários comentários. Aí você se espelhava naquela menina e falava, nossa, eu preciso fazer igual. Só que ficou uma coisa assim que eu só era aquilo. Eu só tirava foto de quarta-feira, que eu tava lá no SBT, postava foto, guardava algumas para ir postando durante a semana. E a minha vida era essa. E isso começou a me fazer muito mal. Por quê? Eu não tinha um retorno financeiro, então isso para mim começou a pegar, porque até então eu tinha alguns likes, crescia a rede social aqui, uma pessoa me conhecia dali, mas e aí? Não tinha dinheiro, sabe? Quando chegava no final do mês, eu falava assim, caramba. E aí chegava em casa, conversava muito com o Rafa, ele é mais velho que eu, já sempre teve uma cabeça muito mais na frente. E ele, assim, apesar de sempre me apoiar, ele não concordava muito com a parte de TV na minha vida, assim. Ele tá aqui, sabe muito bem. Porque eu sei que não é fácil, sabe? Fê, ninguém... Pensa só, seu marido lá vendo você toda arrumadona, linda. E muitas vezes eu tava só arrumada e linda só na TV. Porque eu chegava em casa, eu queria arrancar tudo aquilo. Às vezes eu arrancava no carro. Arrancava cílios, arrancava meu cabelo, que eu tinha um mega hair. Usei mega hair durante 7 anos, acabou com o meu cabelo. E eu fiz isso porque era o padrão que a gente tinha que seguir. A gente tinha que ser magra, a gente tinha que estar sem celulite, a gente tinha que caber na calça 36. Muita cobrança, cara. É muita cobrança. É muita cobrança. E a hora que você chega no vamos ver, você fala assim, e aí, essa cobrança toda tá valendo a pena? Não está. Tô feliz, né? Não estava feliz. Eu estava realizada a certo ponto, acho que também entrei nova, então eu falo, eu vivi experiências incríveis, mas quando chegou naquela fase mulher, que acho que para mim bateu com 28, 29, quase 30. E aí? Eu tenho um filho, né? Meu filho hoje tem 13 anos, então assim, eu tenho um filhão, ele já é adolescente, eu preciso fazer as coisas acontecerem. Eu tive muitas dificuldades na minha adolescência e infância, então eu queria empreender. Eu sempre quis fazer algo. Eu não sabia nem o que era empreender, mas eu queria fazer algo maior, né? Maior. Sabe, ser conhecida não só... Porque essa coisa da TV, ela começou a me incomodar. De eu ir nos lugares, as pessoas... é a Natália da Praça Nossa. E só ponto, sabe assim? Puxa, eu falava, legal, eu sou da Praça Nossa, mas eu queria mais, eu queria contar mais da minha vida. Tanto que essa parte da rede social, eu apaguei metade do meu Instagram. Porque eu não me via mais naquele papel, sabe? Começou a me incomodar, porque eu via ali toda arrumada, toda bonita, toda produzida, e eu chegava em casa, eu estava vendo um conflito, eu não estava bem em casa, não estava bem comigo. E por que eu tinha que postar que eu estava linda e maravilhosa e feliz, sendo que eu não estava feliz? Isso começou a me matar por dentro, porque eu falava, caramba, eu tenho que compartilhar uma coisa que não é o que não é tá verdade, vendo. né? É muito doido, cara. É muito doido. Então, é uma mistura que você começa nesse ciclo e é um vício. O Instagram, ele veio... Eu falo que ele tem 2 caminhos, né? O Instagram, ele tem 2 caminhos. Um é muito próspero. Você pode crescer, você pode ganhar dinheiro, você pode divulgar seu trabalho, você pode criar uma autoridade. E o outro, ele acaba com você. Se você levar... Tóxico, né? É tóxico. Se você levar ele para o lado de comparação, inveja, a pessoa tem mais e eu menos, a pessoa acorda todo dia linda e maravilhosa, já fez 500 stories, 7h15 da manhã, e eu tô acordando toda descabelada. Meu, você começa a pirar se você começar a entrar nesse caminho 2 aqui, que é esse tóxico, entendeu? Então, eu tava nesse caminho bastante, tava bem mal, tava bem afetada, apaguei o Instagram, voltei, apaguei, voltei. Até que eu falei, chega. Cheguei em uma das meninas lá da praça, que é a nossa figurinista, falei, não aguento mais, eu quero sair. Ela, não, tem certeza, porque você vai crescer. Não vou. Tem 10 anos que eu tô aqui, vou crescer mais o quê? Não vou conseguir crescer aqui dentro. Um monte de gente já tinha passado, me atropelado. Você sabe como é, as pessoas chegam do nada, te atropelam, já tá lá em cima e você lá atrás. Eu falei, não, eu preciso mudar a minha história.
E aí, um pouco antes da pandemia, eu estava apresentando um programa lá da TV Alphaville e um cliente nosso, que inclusive é um cliente que está até hoje com a gente, eu fui lá e falei, qual que é seu Instagram aí para eu marcar? Não tenho. Falei, como não, Lucas? Você tem que ter um Instagram. Sua empresa não tem? Não, não tenho. Aí ele, você não quer cuidar do meu Instagram, não? Aí eu olhei e falei, caramba, mas eu não faço isso. Ele falou, não, mas eu te dou uma oportunidade, você começa. Porque ele já sabia que o meu marido tinha uma produtora. Né, e eu fazia o meu Instagram e dava certo. Por que não tentar? E aí ele me deu essa oportunidade. Cobrei um valor super, né, simbólico na época para testar. E quando eu vi, eu estava realmente me dando bem ali naquela empresa. Falei, olha que legal, eu tô cuidando do Instagram dele, está crescendo, está dando certo. Né, já previa trazer o Rafa depois com o conhecimento dele para as outras coisas, mas comecei ali, eu que criei o Instagram dele, eu que fui organizando tudo. E nisso veio a pandemia. Quando veio a pandemia, que a gente realmente, num dia para o outro, dia 18 de março de 2019? 20? Foi 2020. 2020. 18 de março, a gente gravou a última vez a Praça é Nossa. Na semana seguinte, eles falaram, olha, a gente não grava mais até, enfim, ver o que vai acontecer com essa pandemia. Pois a gente ficou 1 ano de pandemia e eles não ligaram, assim, para falar, oi, e aí, tudo bom? Vocês estão vivos? Tá precisando de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Não falaram mais nada. E foi aí que eu me desapeguei, porque a gente teve que viver um outro momento. Então, para mim, que eu já estava querendo sair, foi ótimo vir a pandemia, porque eu comecei a ver que eu não sentia tanta falta. Ninguém estava indo também, então ficou mais fácil. Só que quando foi retornar, eu já estava voando no meu outro trabalho. Porque aí, nisso, sim, falei, não, Rafa, agora que eu tenho um cliente, eu preciso montar um negócio. E aí veio a Granado Social Media, né? Falei, bom, vou usar meu nome, vou ser social media, porque estava tudo muito fresquinho ainda. Ninguém sabia o que era uma social media na época, né? Então, vou colocar esse nome, vou me dedicar a isso. Peguei uns 3, 4 clientes ali só para ir organizando. Quando eu vi, já estava dominado na minha vida muito mais a parte do social media, do digital, do que a TV. E aí, quando eles voltaram, me ligaram, tal, para voltar, eu falei, não volto mais. E aí foi realmente aquela... não volto mais. E aí eu, né, falava, ai meu Deus, eu não posso agora... Vou voltar atrás, né? Porque agora eu já falei que não volto mais. E foi até antes mesmo deles voltarem, eu já tinha falado para as meninas, gente, eu não volto mais quando voltar. Você volta, elas falavam, você volta, ninguém consegue sair, desgrudar assim. Pois a pandemia me ajudou. Eu desapeguei, vamos dizer assim, desse vício de estar sempre ali e tal, arrumadinha e não. O Instagram também acabou saindo muito essa parte que eu via só de beleza. Acabei fazendo umas parcerias de outras coisas na pandemia para comida. Muitas comidas. Nossa, gente do céu. Eu não... Cara, você já fazia algumas coisas, algumas parcerias, mas na pandemia, o que você divulgou de comida e você continua divulgando... Cara, é bizarro, gente. Aí o jeito que você faz a divulgação dá vontade de comer o negócio. Esses são os planos, deu certo, olha lá, que legal. Aliás, falando em comida, eu estou com fome, agora que já digeriu o almoço. Por favor, James, Igor. Olha, James. Por favor. que eu consegui meu primeiro merchan aqui. É mesmo? Olha, muito do bem. Do quê? Eu primeiro vou aproveitar a hora do jabá, gente. Primeiro... Nossa, peraí que eu tenho que esperar o Igor trazer outro negócio. Você pega ele pra mim, Rafa? Esqueci de trazer. Vou fazer a hora do meu merchan. Vamos ver se eu me saio bem de merchan com a especialista do merchan. Olha lá, Feflow, já merchan. Que, aliás, a senhora não fez até agora a aula de Movie Flow comigo, né? Você tem meu colchonete, você tem minha bolinha, né, Rafael Rodrigo? E eu vou falar pra você que eu trabalho com a bolinha nas costas muitas vezes. Pois é, não, né? você posta. Eu já vi foto sua com o seu kit de treino e tem lá uma bolinha. Tem, que ela funciona. O que você faz com a bolinha, eu não faço a menor ideia, mas agora você vai saber, ó, que você vai ganhar um kit completo, que eu sei que você não tem o completo. Não tenho o completo. Que foi de umas bolinhas até que eu deixei lá pra você de uma vez que eu fui gravar lá no estúdio, né? Deixei o colchonete, deixei a bolinha. Mas não fez até hoje a aula. Então agora você vai fazer um compromisso público para ela fazer um merchan para mim do Movie Flow. E eu vou falar para você que não é por falta de problemas, porque eu tenho várias dores. Eu sei, você já fez cirurgia nesse meio tempo. E eu falei, Rafa, depois fala pra Nath, depois eu combinar com a Nath pra gente fazer o pós-operatório dela. Eu lembro que eu conversei sobre o seu caso com ele. E aí eu falei, essas bolinhas vão ajudar. Aliás, deixa eu já pegar.
Pode colocar a bolinha nas suas costas se quiser. Pode, já que você trabalha com ela, né? Olha que maravilha. Usa na minha frente, então, por favor. Não, a sua bolinha, ela funciona várias coisas, O inclusive... que você faz com a bolinha? Conta. O que você faz com a bolinha normalmente? Ai, vários... Eu destravo vários nozinhos que eu sinto. Então, eu deito nela de um lado. Você pensa que eu não faço? Eu faço sim. Não certinho com você ali, bonitinha, ensinando. Mas eu fico de um lado e mexo aqui, pescoço. Mas eu tenho que fugir com essas bolinhas, porque minha cachorra, ela ama essas bolinhas meu suas, Deus do céu, não. Inclusive, o seu colchonete, ela dominou uma época. Eu tirei até uma foto, te mandei uma época, porque... Olha só o que eu tenho. Olha o meu primeiro merchan. Agora, gente, a gente tem aqui uma pessoa para adoçar a nossa tarde. Que chique. E olha só, as plaquinhas. A Sandra fez as plaquinhas. Ela falou, manda uma frase de cada convidada. E aí, como eu sei que você gosta muito de doce, eu coloquei uma frase que é a sua cara. Que sua tarde seja um doce delírio. E aí tem os salgados também. Deixa eu colocar mais pra cá. Que coisa linda. Como é que você faria o merchan da Doce Delírio? Como que você faz? Como é que você faz pra mostrar o doce? Vou aproveitar. Olha... Vou aproveitar a rainha do merchan, gente. Você sabe que hoje em dia é tudo vídeo, né? Então, a gente tem que fazer todo aquele detalhe. Então, vai virando aqui, ó. Ó, presta atenção. A câmera tá aqui, ó. Celular tá aqui, escondidinho. E aí, você vai dar uma viradinha no produto, chega perto do logotipo, sai. Tem todo um processo. Comprei umas esteirinhas em casa, umas coisas... Sabe, tapetinhos, coisinhas pra você decorar, pra fazer parte também do negócio. Entendi. Mas, ó, Doce Delírio. O nome é bom, né? Ele é sugestivo. Totalmente minha esse cara, daí né? seu é crocante. Esse daqui é tipo bem casado. Que legal, e esse daqui são os salgados. Eu acho que eu vou comer um salgado primeiro. Gostei muito. Bom, vou comer um também, né? E vou deixar esse docinho aqui pra sobremesa. Mas eu já soube que você é uma formiguinha também, né? Porque eu sou realmente... pirada em doce. Lá em casa, eles brincam comigo que quando eu vou comer doce, eu mudo minha expressão, eu começo a sorrir, começo a dar risada. Eu não sei se é muito real isso, mas eles falam que é assim. Esses dias a gente tava até... O meu filho tava tomando um sorvete e eu fiquei olhando pra ele, vendo ele tomar sorvete. Eu tava feliz porque ele tava tomando um sorvete. Porque, não sei, eu gosto tanto de tomar sorvete. E eu fiquei olhando pra ele. Aí o Rafa virou... Meu, olha a sua Você cara quer olhando tomar o filho. sorvete? Pois é, mas não, gente, mas é o doce alegria. desperta isso. É isso. O doce, ele tem momentos muito felizes na minha vida, Então, sabe? e aí eu quero perguntar pra onde você... É muita comida. Você come tudo aquilo de verdade? Então, nessa época de pandemia, eu quis fazer um apoio para os empreendedores, né, da região. Então, realmente, abri meu espaço. Eu nem cobrava deles, eles mandavam o produto em casa. Como a gente estava ficando muito em casa, então falei, bom, já que a gente tem que ficar comprando uma coisinha e outra, eu faço umas parcerias, vem um monte de coisa aqui pra gente também, acabo apoiando os empreendedores e treinando também, porque vou fazendo uns conteúdos ali e tudo mais. E a gente, logicamente, provava tudo, comia, e aí a gente também ajudava algumas pessoas. Tem alguém do Farol ali, a gente também doava um pouquinho, um pedacinho. Então, tinha pessoal os garis ali da rua também entregava. E tinha uma galera que achava muito bacana e até falava, vou te mandar um bolo a mais para você entregar pro pessoal. Nossa, que legal. É muito legal. Porque eu falava, eu não vou comer tudo, aqui em casa a gente não vai ficar, imagina, né? Sim. Diabetes, daqui a pouco o negócio não dá certo. Eu lembro que o Rafa falava assim, Fê, eu não tô mais fazendo compra no mercado, a gente não precisa comer, não precisa pedir comida, não precisa mais chegar tudo em casa. Não, era engraçado porque todo dia chegava 2, 3 coisas e foi assim uns 6 meses de pandemia frenético, recebendo muita coisa. E é muito legal, lógico, que eu conhecia os empreendedores e tal, conhecia os produtos e acabava ajudando outras pessoas também. Mas agora os que você ainda faz, né? Mas você faz agora parceria ou cobrando também, né? Tem as duas formas de você fechar parceria. Ou é só em troca do produto em si, de repente uma quantidade para o seu consumo e divulgação. Sim. Ou às vezes é em troca do produto em si e mais um valor para você fazer aquilo. Eu até parei um pouco agora, porque é um trabalho, né? Eu gostava, assim, não chegava eu fazer de qualquer jeito. Eu queria montar um cenário, queria deixar...
Por exemplo, tem que ser de dia para poder pegar um visual mais bonito, com a luz melhor. Então, eu tinha todo um cuidado para fazer isso mesmo. E aí, agora eu dei uma paradinha, porque, imagina, né? A gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e aí acaba que não dá. Então, até tem umas moças mandando mensagem, e aí, você não vai fazer uma divulgação aqui? Falei, vamos voltar com essa parte também. Sabe uma coisa que eu acho legal? Que o jeito que você faz as coisas, você posta muito o seu lifestyle e você posta muito você. E eu percebo muito isso. Eu, por muito tempo, eu fui muito montada. Porque a TV e depois a dança à noite exigia isso muito de mim. De eu ser muito montada. Até mesmo a minha postura, eu tava sempre muito... Nossa, eu acho que eu até sujei aqui. Gente, é a última gravação do dia, já estamos tipo em casa. festa. Happy hour agora, tá, gente? Então... Eu lembro que a minha postura era muito impostada, aquela coisa de TV, ligou a câmera assim, sabe? Eu não relaxava, eu não fazia... Imagina que eu sentaria assim naquela época, sabe? Ficar assim, tipo, natural, sendo eu. Então, eu tive também esse momento onde, cara, isso não me representa mais, né? Eu não sou... Não quer dizer que eu não era aquilo, mas eu não sou só isso. O tempo todo. Isso que você fala, essa sua fala, você repetiu várias vezes essa mesma frase. Você falou assim, eu queria mais. Você repetiu umas 4 vezes aqui. Então, eu imagino... Eu sei que eu posso mais que aquilo, né? Então... E o poder mais é você ser quem você é. Você poder mais sendo você. E não sendo o que alguém te impôs. Né? Porque eu acredito que na TV a gente acaba sendo algo, mas que é moldado. Então, essa questão... Aí entra o que você falou, né? Sobre o doce. Eu sou uma pessoa que... Eu sempre tive um desafio grande com a alimentação. Eu não sou magrinha. Então, por que eu também entrei no Balé do Gugu? Porque no Balé do Gugu eles pegavam mais mulherão. Eles permitiam mulherão, né? Então, perfil mais gostosona, gente. Falar a palavra certa. Porque eu tenho bunda, tenho peito, tenho quadril, tenho perna, né? Por exemplo, eu não entraria nunca num Balé do Faustão, na época. Sim. Eu era gorda pro Balé do Faustão, mas pro Balé do Gugu funcionava. Então, eu tinha aquele perfil, mas mesmo assim, direto, o produtor virava pra mim assim, Fê, você tá enorme no vídeo. E ainda o programa do Gugu era de lascar, porque era um maiô. Eles não deixavam a gente usar meia calça. Eu também não fazia questão. Né? Naquela época podia andar sem meia calça numa boa, né? Mas pegava a gente de baixo para cima. Para quem não sabe o que... Gente, filmar... Quem tira foto de baixo para cima é a Nan. São as pequenininhas, tá? Eu já sou alta, eu já sou grande, eu ficava parecendo um mamute. Aí veio aquela coisa das TVs largas. Aí minha mãe falava assim, filha, você tá enorme. Meu Deus do céu. E eu gosto de comer. Eu gosto. Eu sou feliz comendo. Vocês vão ver o quanto eu sou feliz comendo. Eu gosto. E aí, pra mim, era um saco. Porque, assim... Tanto que quando eu saí da TV... Sabe o que aconteceu comigo? Eu dei um efeito rebote do tipo... Quer saber? Foda-se, eu vou comer tudo. Aí, comecei a comer igual a louca. Mas eu não engordei. Por quê? O fato de eu não ter aquela pressão que eu tinha antes... Eu acho que aquilo me fez tão bem, Nath, que mesmo comendo mais, assim, eu ser dona da minha própria vida me fez tão bem. Sair daquela pressão. Claro, depois eu continuei dançando. Teve até um momento que eu larguei mão também, porque eu fiquei de saco cheio. Mas aí depois, poxa, se eu quero continuar dançando, eu não posso também largar a mão. Mesmo que Aí eram figurinos que eu escolhia, era mais coberto, não era tão exposto como era lá no programa, mas mesmo assim. Aí eu tive que dar uma voltada, mas realmente eu tive esse momento de sabe, querer fazer o que eu quisesse mesmo, né? Mas depois eu consegui reorganizar e conseguir lidar com isso melhor. Mas realmente, o doce pra mim é uma coisa que é um super desafio. A gente tava conversando sobre isso, eu e o Rafael Rodrigo, sobre nossos casos parecidos, que traz felicidade pra gente, né? Comer um docinho, mas é ter equilíbrio de, pô, se hoje eu comi um doce, eu já sei que amanhã vai ser um dia que eu não vou abusar. Exatamente. É o equilíbrio, sempre. É o equilíbrio. Eu tive, na minha adolescência, eu acho que com 14 anos, eu tive um princípio de obesidade. Por conta das minhas crises de ansiedade e tal, e alguns probleminhas que eu tive na adolescência, eu acabei engordando demais. E aí, acabei voltando, depois que eu engravidei, tudo deu super certo. Eu perdi peso bastante. E quando eu entrei na TV, obviamente que ali você tem um perfil mesmo a seguir. Igual eu tinha uma calça
que a gente tinha os nomes ali nas araras, e a minha calça era 36. Nossa. Então eu falava, eu não posso usar 38, eu tenho que usar 36. E isso começou a me consumir. Até quando eu tinha 20 e poucos anos, tranquilamente, eu comia várias coisas que a gente adora comer bastante, sair, comer, enfim. E eu não engordava, só que depois de um tempo começou a pesar um pouco mais, porque a gente começa a ficar um pouco mais velha. E aí sim começou realmente a... Eu entrei em parafuso. Eu entrei no CrossFit uma época e eu pirei assim. Eu ia todo dia, tal, queria treinar. Aí depois saí do CrossFit que eu lesionei, aí comecei a ir pra academia às 5h45 da manhã, estava na porta da academia. Sem necessidade, mas eu ia pra academia cedo, porque eu achava que isso ia mudar. Você não treinava por saúde, você treinava por estética, né? Por estética. Eu queria estar sempre magra. E aí era muito doido, porque eu ia pra praça na quarta, aí eu tava daquele jeito, tal, mais sequinha, aí quinta, sexta, sábado eu comia um monte de doce. Aí chegava segunda-feira de novo. Fechava a boca. Cara, igualzinha, muito gêmea. Cara, eu saía do programa do Gugu, era ao vivo no domingo. Eu saía, mas até com as meninas mesmo. Já saía, parava no Outback ali do Shopping Bourbon, do lado da Record. Já ia pra Outback, eu já ia pra ia pra McDonald's, eu ia pra uma padaria, eu ia pra uma balada, já comia, bebia, já, enfim... Era batata. Saiu, só tem mais... Aliás, você tem mais uma semana pra você voltar. Eu fazia a mesma coisa. Eu comprava uns potinhos de doce que tinha lá no SBT. E aí comprava uns doces de morango que eu levava pra casa. Ele falava, como você consegue comer esse negócio de tão doce? E eu queria aquilo, só que eu comia. Você já comprava pra comer depois do programa, né? Comia. Cara, muito doido. Era desesperador. É foda. É foda. É bizarro. É só pra quem entende de doce, sabe? Assim, quem realmente é do doce, porque era doce demais. Nossa, cara. Claro. Sabe doce que você come que formiga a cabeça? Nossa, sei. Doce que esse. Eu sei, mas nessas horas é só esse doce. Mas é muito usar isso como uma fuga também, né, Nath? Tipo, é diferente aqui a gente comer um negocinho e comer compulsivamente pra poder compensar algo, né? O de você fazer, às vezes, as coisas sem ter um propósito, né? Então, é como a gente falou, acho que talvez isso que eu me identifico muito, não é... A gente não tava lá porque a gente amava aquilo, assim, nossa, eu sempre sonhei fazer isso, né? Eu via que as outras meninas faziam essas escolhas, mas acho que elas conseguiam fazer melhor, às vezes, porque não, elas era o propósito de vida delas. O meu também não era, nem o seu. Tipo, foi uma passagem, foi algo que acrescentou muito, a gente aprendeu muito, mas não era, nossa, quero fazer isso pra sempre. Não, né? Com certeza. Não era. A gente sabia que tinha algo a mais, né? E o quanto isso que a gente vivenciou lá, a gente traz hoje e consegue ajudar as pessoas com o que a gente faz por conta dessa experiência também, né? Então, eu acho que é isso. Usar isso que a gente aprendeu lá para poder passar para mais gente, incentivar, e com certeza outras meninas que trabalham ainda na TV ou que já trabalharam ou que querem trabalhar, entenderem como que é a realidade e realmente saber, tô aqui por uma passagem, por um aprendizado, ou tô aqui realmente porque eu quero viver disso, então eu vou estudar, eu vou me dedicar, vou aproveitar as oportunidades e vou fazer isso ser realmente a minha vida. E ter clareza disso e fazer as coisas certas sem passar por cima de si. Né? Eu vejo que eu passei muito por cima de mim mesma para muitas coisas, né? Acho que você também. Sim. E aí a gente acaba compensando de outras formas. Eu não cheguei a ter crise de ansiedade, mas hoje, conhecendo sobre doenças mentais, eu sei que eu tive burnout várias vezes, né? Que lembra um pouco, né? Não chega a ser uma crise de ansiedade, são coisas diferentes, mas quantas vezes pelo excesso de trabalho e o excesso de coisas acabou me fazendo entrar em crises, né? Então, enfim... A gente se cobra muito, né? Eu falo que acho que o meu problema maior foi me cobrar demais de uma coisa que eu nem sabia, na verdade, o que eu queria. Então, eu colocava metas. Eu falo que hoje eu tenho até problemas um pouco com isso, porque eu colocava metas, aí eu jogava para o universo, que é a rede social. Então, falava, por exemplo, bom, estou de dieta, vou ficar 35 dias sem comer doce. Então, eu estou me comprometendo com vocês, vamos dizer assim. Então, aquilo para mim era assim... Eu tô me comprometendo com um monte de gente que eu não vou mais comer doce, sendo que eu vou morrer aqui por dentro porque eu quero comer doce, mas eu vou fazer, porque eu estou me comprometendo. Então, eu colocava isso na minha cabeça e isso vinha. E aí vinha uma semana,
15, 20, e aí eu começava a surtar em casa. Então eu vi o reflexo lá em casa. Nossa, Rafael relembrando das coisas. Rafael dá tinha que estar risada. sentado aqui, gente. Ele dá risada porque ele sabe muito bem do que eu tô falando. E naquele momento, eu não conseguia ver isso, Fê. Eu não conseguia ver que eu estava num nível totalmente que não era eu. A gente teve, eu falo, graças a Deus que eu tinha o Rafa na minha vida, né? A gente já tá junto há 16 anos, então não tem como. Ele acompanhou a minha história Os altos e baixos, né? inteira. Eu tive muitos altos e baixos. E os meus, eles foram assim, de altos muito altos a baixos muito baixos. Então, ele me conhece desde a época que eu nem sonhava em fazer nada do que eu faço hoje, sem sonhos, sem nada. E eu fui construindo essa história. Então, eu falo que se eu não tivesse essa base em casa, que é a minha família, que é ele e o Natan, eu nem sei o que eu teria feito da minha vida hoje. Porque realmente eu sou muito impulsiva, né? Eu tenho isso assim, às vezes eu até falo, meu Deus, dá uma parada porque tá demais. Mas é porque eu fico me cobrando, eu não sei explicar direito, mas eu quero sempre fazer do meu jeitinho e tem que ser sempre certinho. Se sair um pouquinho, eu já fico desesperada, depois dá tudo certo. Mas, sabe, eu precisei aprender a me entender um pouco também, às vezes, parar de me cobrar. Então, por exemplo, hoje, vou comer esse docinho, se eu quiser sair daqui e comer um lanchinho, ok. Amanhã eu vou dar uma pedalada, porque eu gosto, então eu tenho uma bike em casa, eu gosto de fazer exercício, gosto de praticar atividade física, porque me faz bem, principalmente o mental, que é onde eu me desligo um pouco da realidade ali e tô treinando. Mas eu adoro comer e eu adoro viver momentos com eles também, né? Porque depois que a gente casa, a gente sai pra comer, né? Então, assim, eu não tava mais feliz vivendo esses momentos. Uhum. Eu dei uma pirada também, acabei me tornando vegetariana no meio de tudo isso, parei de comer carne, o que pra mim hoje é muito positivo, né? Porque eu não voltei a comer, mas eu passei vários momentos muito difíceis, então passei muito mal recentemente, tive que voltar a comer o peixe, né? Tive que introduzir alguma das coisas. Mas por quê? Mais uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, uma meta que eu coloquei, vou fazer acontecer de novo. Então fui lá. Agora eu vou ser vegetariana. Vai dar certo? Não sei. Mas é uma cobrança, então vou lá. Então eu tenho esse gatilho muito em mim. Projetos, não me falem projetos, que eu adoro montar um projeto novo na minha cabeça. Nem sei se vai dar certo esse projeto, se eu vou poder tocar ele. Mas eu tenho essa coisa, sabe? De pegar 1000 coisas para fazer ao mesmo tempo. Aí me frustrar. Porque ninguém faz tudo ao mesmo tempo. Então, tem que ir passo a passo. Então, acho que essa é a minha missão agora comigo mesma. É me controlar mais no que eu pego para fazer. Então, até o ano passado, eu surtei que ia montar um curso. Até dei uma olhada, bastante coisa de vocês. O Rafa comenta muito também, né? Que ele trabalha com vocês. Então, eu fui me espelhando, fui fazendo... O Rafael também não ajuda, né? Porque ele pilha bastante. Ele me pilha toda vez que ele vem aqui. Cara, se eu for fazer tudo o que ele fala, daqui a pouco eu já tinha aberto uma startup, já tava colocando no Shark Tank. Fazer. Aí, ó. Só que comigo... O Joel foi pro Shark Tank agora. Eu sei. Então, você vai fazer. Eu Disney sei. Flow. Disney... Olha lá, Disney Flow. Só que em casa é diferente, viu, Fê? Porque em casa ele, assim, incentiva até um certo ponto. Depois ele fala, não, pode parar, já tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, isso aí não vai... Ele já sabe que ele vai me gerar um gatilho de ansiedade, então aí eu já dou uma parada. Esse negócio de curso, eu peguei e falei, vou lançar um curso de social media. Decidi. Aí fiz uns cursinhos lá online e tal. Aí um dia acordo, depois de um curso que eu fiz, acordei em prantos, chorando, desesperada. Falei, não é pra mim isso. Por que mais uma vez eu tô colocando uma meta na minha vida que eu não vou conseguir, que não é o que eu quero fazer nesse momento? Mas por quê? Porque sempre eu acho que eu fico buscando coisas, sabe assim? Ai, não, agora eu vou empreender, sei lá, vou fazer esse bolo... Então, eu fico buscando 1000 coisas na minha cabeça. Não sei se sagitariana tem dessa coisa. Ai, tá explicado. Sabe? Por isso essa coisa impulsiva, essa coisa de iniciar... O sagitariano tem uma coisa, que é o de iniciar muitos projetos, mas nem todos ele finaliza. Mas a hora que ele encontra realmente uma direção, ele faz aquilo muito bem. E o mais legal, né? O sagitariano é extremamente criativo. Extremamente. Tudo que você faz envolve criatividade, né? Sim. Várias coisas que você foi falando, tipo, até, como é que você divulgaria? Eu faria assim, eu faria assado. Parece bobo, mas são coisas que outras pessoas não pensariam isso que você pensa. Sim. Esse jeito de fazer.
né? Então, eu vejo o jeito que você se comunica, o jeito que você grava seus vídeos, o jeito que você escreve, é uma criatividade. E talvez até isso seja um talento seu nato, essa questão da criatividade, né? Você é uma mulher muito multi, tem várias facetas aí que você foi falando ao longo de toda a sua jornada. Então, talvez o que está faltando é você organizar tudo isso e canalizar para uma direção. Quer dizer, na verdade, você já faz isso que é no social media, né? Mas agora, colocar ainda mais nessa direção que você faz com muita maestria, o pouco que você já faz. E o Rafa me conta, né? O quanto que você já conseguiu de clientes e o quanto os clientes ficam satisfeitos com o que você faz, né? Então, realmente, essa coisa do social media é algo que tem muito a sua cara, você pode explorar a sua criatividade. E detalhe, com vários clientes, né? Então, você consegue pegar cada história de cada cliente e transformar isso em algo interessante, né? E o Rafa já falou uma coisa de você, que você é super disciplinada, questão de horário, em questão de ter realmente aquele comprometimento com aquilo. Então, canalizar energia ali naquilo e seguir em frente, né? Sim, eu tento agora essa energia toda guardada aqui dentro, né, que eu falo que eu já tentei muitas coisas, eu canalizo para os clientes mesmo, né? A gente trabalha de forma bem personalizada, até a gente estava conversando sobre isso antes, a gente cuida do cliente. Eu falo que é difícil o cliente entrar e sair depois, porque ele fica um pouco mal acostumado com a gente, sabe assim? Mas é porque eu gosto muito de cuidar do cliente, eu gosto de entender a dificuldade dele e poder até acrescentar. Eu sou apresentadora de alguns clientes meus, justamente para poder trazer um pouco isso. Acho que a questão de ser atriz também tem essa, né? A gente junta um pouquinho de cada coisa que a gente aprendeu no passado agora para os clientes. Então, vou gravar alguma coisa, então a gente já tenta conversar com o cliente para ele ficar um pouco mais à vontade. Então, a gente faz bem organizadinho, assim, bem personalizado mesmo. Então, essa energia toda eu canalizo neles todo dia, bonitinho, vou lá, faço as postagens, a criatividade. Tudo isso, na verdade, acho que é uma coisa que veio bem natural comigo, né? Eu estudei isso no passado, que lá atrás, antes da praça, eu fiz publicidade e propaganda no colégio, né? Então, eu fiz estágio nessa área também. Então, eu sempre fui muito criativa, eu sempre fui muito comunicativa, principalmente. Acho que isso que me levou a essa profissão que eu tenho. Então, a gente usa muito a criatividade, usa as dores do cliente ali, o que ele está precisando no momento para entender. E a gente, de um jeito até tranquilo, vai trazendo isso para a vida dele. Porque nem todo mundo hoje tem isso do digital em si, né? As pessoas estão começando agora a entender que precisam estar no digital, mas muitos chegam, assim, perdidos. A maioria chega muito perdido. Sim. Então, acho que a gente usa muito isso. E eles saberem que eu também fiz parte da TV, traz uma segurança. Antes dele de conhecer nosso trabalho, ele vem, você fez parte ali da TV, que legal, você já tem uma noção de câmera, já sabe como conversar, então isso passa atrai. mais autoridade, né? Eu acho que o ponto positivo da parte de TV para o trabalho de hoje é isso, é a pessoa, ela achar que você tem... Achar não, né? Porque a gente tem mais conhecimento por estar ali, vivendo aquilo na TV, porque também é muito rápido tudo ali. Então, a gente consegue transmitir um pouco nessa captação de hoje em dia com os clientes. Então, é bem legal. É bem bacana. E deixar o que você falou, né? Deixar mais personalizado, mais humanizado. Inclusive, né? A gente tá aqui olhando pro bolo e ele está olhando pra mim. Pra gente deixar humanizado esse podcast, a gente vai comer e não só olhar pro bolo. Por favor, né? Porque senão a doce delírio vai ficar triste com a gente, que a gente nem provou aqui. Deixa eu colocar aqui. Parece bem gostoso esse bolo. Cara, é muita sacanagem, cara. Isso... É que agora você... Dá um minutinho de silêncio. É muita sacanagem os bolos da Sandra, da Doce Delírio. Sandra, muita sacanagem, meu. Esse daqui é muito bom. Esse é bem casado. Vocês querem experimentar? Não? Ainda bem que vocês não gostam muito de doce, né? Você também não gosta, né? A minha alegria em casa é isso. O Rafa não curte muito doce. Então, pra mim... O seu tá bom? Nossa, tá muito bom. Você quer experimentar o meu? Eu quero. Eu quero experimentar o seu. Por favor. Ainda bem que a gente pede fazer um rodízio aqui. Meu, esse é bem casado, crocante. Esse daqui... Conheço bem. E esse é bem casado. Crocante. Esse é bem casado crocante? Vamos ver. É bem casado crocante e esse é o bem casado normal. O Rafael vai ficar dando close na nossa cara. Tô escutando as mastigadas.
Meu, isso é muito bom. Nossa. Eu acho que eu vou começar a acompanhar as gravações do Feflow. Então, a gente tá precisando de uma assistente, né, Rafa? Uma social Olha lá, media uma melhor. social media, mandar eu o Igor acho, hein? embora, mandar a Camila embora. Colocar a Ana pra poder fazer o Feflow. Você que não se cuide, não, viu? Eu posso pelo menos degustar as coisas dos doces aqui. Exato. Já funciona pra mim. Já faz um tá merchan pra válido. Sandra, @doce delírio. Gostei, viu? Pode mandar E é lá muito pra mim. caseirinho. Nossa, gente, licença. Muito bom, muito gostoso. Isso deixa, tá vendo como a gente fica mais... Olha como a gente fica o feliz. sorriso que Olha como melhorou. agora A gente pode gravar mais 2 horas agora. Eu já tava até perdida no que eu tava falando, agora nem sei mais. Doce, delírio, doceria. Tô fazendo propaganda, entendeu? Porque tá muito bom mesmo. Vou ter que buscar uns kits aqui. Nossa, Sandra, pode mandar pra ela. Gostei, viu? Porque ela vai divulgar, viu? É muito bom. Rafa, você vai ficar zoando a gente, né, Rafa? Agora você vai se divertir agora que tem comida nesse podcast. Meu Deus do céu. Gostei. Mas eu já sei que tem comidinhas muito boas também, que é sua mãe, né? Gente, Dona Helena, tem que fazer degustação da Dona Helena também. Dona Helena arrasa na comida. Muito bom. Maravilhosa. Comidinha caseira. Hoje a gente não teve comidinha caseira da Dona Helena, deixa ela de folga. Mas normalmente a gente tem. Dona Helena arrasa. Um dia eu vou criar um canal da Dona Helena com as notas dela das comidas. E dando as receitas da Dona Helena. Crítica e também dando receita. Você cozinha também? Cozinho. É. Cozinho bem também, né, Igor? Aquelas que não dá nem chance de falar que não. Não é? Não é? É? Lógico que é. Né? Eu gosto também. Mas vamos lá. Então, você contou toda essa história de transição de carreira, né? De TV, agora para social media. Hoje, é isso que realmente você quer focar? Ou você já tá de olho em alguma outra coisa, como você falou lá atrás? Mas eu quero mais. Tem um quero mais agora? Tem, mas nessa área. Eu quero mais nisso. Eu me encontrei tô super feliz agora. As minhas crises de ansiedade melhoraram muito também. Acho que eu consegui canalizar tudo nesse novo projeto de vida, né? Que é a Granado Social Media e a Videofly também. Então, a minha ideia é realmente ficar nessa área e aprender muito mais, né? Eu tenho algumas vontades, assim. A questão do curso é uma coisa que eu ainda penso, mas eu preciso de mais autoridade comigo mesma, sabe? Porque eu quero ter mais confiança para passar isso para outras pessoas, mas nessa área. Eu acho que o digital, ele veio com tudo, né? Eu falo que a gente teve uma oportunidade muito boa também de ter entrado nessa onda. A gente já tinha isso, mas a gente realmente se especializou muito mais agora, e o digital, ele veio com tudo, né, Fê? Não acho que ele agora sai de cena, vamos dizer assim. Acho que vai cada vez mais aparecer outras ferramentas e outras coisas. Então, eu tô bem feliz nisso, quero continuar nessa área. E acho que é isso. Acho que eu tô realizada agora. Mudei um pouco, não tenho mais pretensão de voltar para a TV, né? As pessoas me perguntam muito isso. Você voltaria? Não mais. Não tenho mais esse sonho. Acho que foi bom enquanto durou, assim, para mim. Foi incrível, foi uma experiência muito foda, vamos dizer assim. Mas hoje eu já mudei. Hoje eu não quero mais. Hoje eu quero me dedicar muito a nosso projeto mesmo de vida, a minha família também, que hoje a gente até fica meio emocionada, né, de falar de família, porque é meio difícil para mim, mas eu deixei eles de lado um tempo, sabe? E isso foi muito difícil para mim. Então, hoje a gente vai ficar bem em casa. Quero trabalhar muito mais em casa para poder dar mais atenção para eles. Meu filho também, ele tá naquela transição de adolescente, então eu quero curtir o máximo que eu puder até a hora que ele for fazer a vidinha dele, fazer as coisas dele. Então, acho que eu encontrei onde eu quero estar agora. Muito bom. E acho que ele vai acabar agregando aí pra família dentro dos papéis ali, né? Vocês vão criar uma grande grande, né? Uma agência ali, né, da família e com certeza
nossa, vocês fazem uma dupla incrível, admirável. E acho muito legal você ter falado disso da família, porque eu vejo o quanto que vocês são unidos, né? Quanto vocês se ajudam, se apoiam, o quanto isso também é importante para os dois terem chegado aonde chegarem, para onde vocês estão indo juntos, né? Isso faz toda a diferença. E a mulher, ela se divide em muitos papéis, né? E ter essa preocupação em poder ter um trabalho que te permite ter um pouco mais, apesar de ser muito intenso, te dá uma flexibilidade maior do que antes, né? Sim. Não tem aquela... Você faz a sua agenda, né? Você consegue ali administrar melhor a sua agenda. Não é mais alguém que administra a sua agenda. Então, isso eu acredito que é muito importante e é uma certa liberdade que foi conquistada, né? E que para quem tem família, isso é fundamental. Então, com certeza, tá alinhado com os seus valores agora, né? Muito mais do que antes. Não, com certeza. Eu acho que é isso, é juntar, né, nossos talentos, o que a gente gosta de fazer, porque realmente me colocar num potinho ali, fechar e falar, não vai fazer muitas coisas, não consigo também, porque eu sou elétrica, preciso fazer. Mas agora mais focado, né? Não tão perdido como era antes, assim. E aí, para mim, é incrível, né? Poder conciliar. E, inclusive, você falou de trazer o Natan para fazer isso, de trabalhar junto. Eu tenho muita vontade que ele, né, desperte isso. Ele tem 13, ainda tá naquele processo, dá uns surtinhos de vez em quando. Não sei o que eu quero fazer, sabe? Mas eu queria muito que ele começasse já para ele entender o valor que é o nosso trabalho. A gente trabalha muito, né, Fê? Você sabe como é empreender. É diferente, tem essa questão da flexibilidade de horário, mas é o seu negócio, então você tem que trabalhar. Então, a gente em casa, a gente mostra isso para ele o tempo todo. A gente acorda e dorme, trabalho todos os dias. Tem hora que a gente está no descanso, mas a gente está falando de trabalho. E eu acho isso importante, esse valor para ele. Eu não tive muito esse valor quando eu era mais nova, porque os meus pais se separaram, então teve todo um tumulto, assim. Mas eu queria ter tido alguém que falasse assim, vem aqui, você tem que trabalhar nisso, fazer isso. Então eu fui fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, mas sem foco. Então é isso que a gente tenta mostrar para ele. Essa oportunidade que você tem de ter o seu trabalho aqui, seus pais já estão construindo uma historinha para você. Tenta fazer isso. Então, acho que ele está despertando isso também. Eu acho que é bacana a gente respirar trabalho o tempo todo. Eu acho que é importante para ele também. Ainda mais a juventude de hoje em dia, né? Que eles não querem saber quase de nada. A internet aí domina todo o processo deles. Então, eu acho que é legal esses valores que ele, né, vê em casa, assim, é importante. Mas o exemplo que vocês estão dando, com certeza, isso vai acender, né? Talvez não para o que vocês gostariam, mas para outras coisas ele vai levar, porque com certeza o exemplo é fundamental e vocês já dão. Então, com certeza continuem que vai dar tudo certo. Com aquele cara, né, Rafa? É o cara. Nath, curte o papo? Muito! Quanto tempo eu tô aqui? 1h15, 1h17. Tô demais Ai, no que meu delícia. time! Agora eu tô fazendo em 1 hora, no máximo 1h30. Tô arrasando. Bom, tá ficando cada vez mais legal. É treino, né? É treino. É treino. Qual é o episódio que a gente tá gravando hoje? Eu já... Ixi, eu vou trocar de social media, ó. Eu vou trocar a minha social media. Tá. Eu tô aqui com uma aí. pessoa que tá abriu concorrência nessa empresa. Não, imagina, já passou, Rafa. Já passou do 20. Já são vários. Então, quanto mais a gente fizer, melhor a gente vai ficar, né? Com certeza. Já tô com ideia aqui, o Rafael também, pros próximos. Enfim, a gente também não para. E aonde que as pessoas te encontram, Nath? Bom, agora, hoje eu uso mais a Granado Social Media, né? Então, @Granado Social Media no Insta. Tenho da Granado também, que eu divido a parte dos doces, se você quiser passar mal com os doces que eu posto. Não, ali eu coloco uma coisa... Hoje tá mais leve, né? Hoje eu posto mais a parte de família. Mais lifestyle, né? E nem é uma cobrança. Agora, no outro é bem bacana. Pra quem tem empresa e tá querendo empreender, tem bastante dica lá. Eu trago umas dicas de Instagram, redes sociais, quando o Instagram deixa, né? Porque ele tá atualizando, tá me deixando maluca. Todos nós, produtores de conteúdo, temos sofrido um pouquinho com isso. Mas eu compartilho bastante coisa de trabalho ali. Então, é legal. Pode me seguir lá.
manda um oizinho que me viram no Feflu. Muito bom. Gente, e esse papo foi mais uma mentoria. Você que tá aí, né, em transição de carreira, eu acho que é muito isso. Da gente entender que a gente tem passagens na nossa vida de fazer algumas coisas, né, Ná? Mas que a gente usa tudo que a gente aprende na nossa vida para chegar onde a gente quer, mas a gente tem que ter clareza também disso, né? Sim. E você, no caso, sabe o que eu acho muito legal? Que você foi experimentando coisas, se permitindo fazer outras coisas, usando essa sua criatividade para, de repente, se encaixar. Mas você foi somando, você foi empilhando conhecimentos, né? Sim. Não foi perdido, né? Muita gente fala assim, mas isso daqui não tem nada a ver comigo, então não gosto. Às vezes a gente tem que passar por esses lugares pra gente chegar onde a gente realmente se encaixa e aquilo tudo vem de bagagem. Por muito tempo, eu não entendia, né, a coisa de... Enfim, já fiz feira, já fiz evento, já dancei do luxo ao lixo, do lixo ao luxo, já fiz um monte de coisa na TV diferente. Eu falo, nossa, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Nossa, cada programa que eu já participei, fazendo cada coisa, sabe? Que eu falo, meu Deus do céu. Mas tudo isso construiu o que a gente faz hoje. Sim. São as nossas experiências. Então, eu acredito que hoje o maior aprendizado desse podcast que a gente está fazendo é disso, né? Das pessoas que estão em transição de carreira, delas entenderem que, às vezes, hoje você não está fazendo o que você realmente gostaria, ou na proporção que você gostaria, que nem você falou, eu queria mais. Mas isso vai servir para te levar onde você quer, com certeza, né? Eu vejo, às vezes eu posto alguma coisa, as pessoas falam, poxa, eu tenho muito medo de trocar de trabalho, porque eu tô numa zona de conforto há muito tempo, mas tá me fazendo mal, tô triste, meu chefe é tóxico. Então eu falo assim, se tá nesse nível, se planeja e sai, porque realmente trabalhar assim, ninguém merece, a gente fica doente por conta dessas coisas, mas a gente tem que se planejar. Não dá pra ser, tipo, do nada. Realmente, todos os trabalhos que a gente vai, né, colocando na bagagem, vai tendo uma pontinha daqui, uma pontinha dali, constrói a nossa história para o futuro. Mas eu acho que eu tive muito medo e eu devia ter feito antes, às vezes. Não era o tempo, não era a hora certa, mas se você tem vontade de mudar de trabalho, se você está trabalhando numa empresa há anos e você não consegue, sabe, ter tempo nem na sua casa, se você não tem dinheiro sobrando, tenta se planejar, tenta ver uma coisa que você tem afinidade. Esses dias até compartilhei um post que era... se você transformasse o que você gosta de fazer em trabalho? Porque, às vezes, você tá lá... eu sou ótima em fazer bolo, mas imagina que eu vou empreender, imagina que eu vou conseguir vender. Poxa, de repente vai. Mas tem que ter um planejamento, você tem que ter uma estratégia para você fazer isso. Não dá para sair do nada. Mesmo porque muita gente depende daquele trabalho que está para poder, enfim, sobreviver. Mas, de repente, em paralelo, tenta estudar um pouquinho, sabe? Tentar ter um tempinho ali que você... pense em você, no seu negócio. Muita gente se dá muito bem porque sai do nada e fala, não, agora eu vou mergulhar de cabeça aqui. Mas tem gente que não tem essa possibilidade. Então, vai aos pouquinhos, vai migrando, faz um pouquinho. Igual eu peguei um cliente, fiz um teste, deu certo. Aí você começa a engatinhar e começa a trocar. Mas eu acho muito válido a gente realmente ter essas transições aí. Ninguém é feliz o tempo inteiro, vai ter um monte de coisas diferentes na vida, o trabalho, as ferramentas digitais, tecnologia que vem. Então, a gente tem que ir andando junto, mas a gente não pode ficar parado, tem que ir andando junto, senão a gente é engolido aí, né, por mil coisas. Então, acho que é muito importante a gente ter... que seja muitos trabalhos até encontrar o que você realmente quer fazer de verdade e tal. Mas eu acho que a gente constrói o nosso futuro depois, né? Eu acredito que se eu não tivesse tomado essa frente, eu estaria ainda lá parada, esperando. Como eu vejo muitas amigas ainda que falam, poxa, mas o que eu faço? Eu não quero mais estar aqui, mas estou aqui porque eu não tenho o que fazer. Eu falo, estuda. Primeira coisa, eu falo sempre, estuda. Estudei muito para poder... E estudo muito. Tem hora que até falo muito lá em casa que eu me sinto sobrecarregada de tanta informação. Porque eu começo a estudar, é tanta coisa que você vê no digital, cada um fazendo de um jeito e eu vou absorvendo um pouquinho de cada um, mas tem hora que eu me sinto super sobrecarregada e aí é a hora do descanso também, saber parar um pouquinho, que coisa que eu não sabia antes, então você tem que saber parar, absorver,
pensar, falar, não, isso talvez não vai dar certo. E não se frustrar também se não der certo, né? Porque muitas vezes não vai realmente dar certo. O meu deu várias coisas certas, várias não deram certo. E aí a gente vai, enfim, melhorando também, né? Com certeza, Nath. Muito bom o papo, adorei. Ah, Obrigada eu por ter também, eu que vindo. agradeço. Vários pontos em comum, né? Várias histórias em comum. E estamos aqui empreendendo e contando Pois é. nossas histórias para poder inspirar. Então, fala mais da sua história. Eu tenho certeza que você vai conectar ainda mais com várias pessoas, né? Então, talvez seja um momento que agora que você está focada nisso, você se encontrou, compartilha mais. Acho que muita gente pode se beneficiar, você pode servir a mais pessoas, inspirar mais pessoas. E com certeza isso vai vir de retribuição como abundância no seu trabalho, né? No seu empreendedorismo. Com certeza. Sim, com certeza. Acho que eu já pensei muitas vezes em começar a falar um pouco. A gente já pensei em ter um podcast também e conversar. Mas eu não sei, às vezes eu fico um pouco tímida, assim, de compartilhar um pouco das minhas experiências. Falar, será que tem alguém que vai querer ouvir minha Ou experiência? se tem. Mas tem, E você vai né? começar agora que a gente vai mandar os cortes, né? Senão, o Igor vai mandar, mas capaz que o Rafael Rodrigo vai pegar, vai fazer os cortes dele, do jeito dele, né? Obviamente, Quero para os beneficiar a empresa da cortes. família. Igor, ó, tá arriscado o seu cargo, hein? Ele vai fazer os cortes e ela vai ser a social media. Ferrou. Tá lascado. Aí a briga é feia, meu. Aí não dá pra competir, né? Não vai dar pra competir com os caras. Eu Mas quero com esses certeza cortes. aqui esse podcast já vai ser um início, né? Pra você começar a contar a sua história. E com certeza você vai se surpreender com o resultado que vai dar de você falar disso. Ai, Né, fiquei Rafael muito Rodrigo? feliz. Fiquei muito feliz de compartilhar um pouquinho dessa história. É muito importante, principalmente para a galera que tá vindo aí. Muita gente, ai, eu quero ser famosa. Tem certeza? Calma. Com essa história de ser famosa, ela envolve muitas coisas. Tem E o às ônus vezes, e o bônus. muito. E às vezes nem é questão de ser famosa, porque hoje, por exemplo, se eu tivesse sido famosa lá naquela época, hoje já teria outros famosos, porque a geração vai mudando também. Então, a gente tem que controlar um pouco essas expectativas, né? Tem umas meninas que me acompanham, que inclusive quero deixar um beijo muito grande para elas, que são esse fã-clube que eu tenho desde sempre, que elas são muito queridas. E elas se espelham muito em mim. Elas mandam algumas mensagens assim: ai, mas eu tô fazendo isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ser famosa. E eu falo: para com tudo, vocês já viram o que é pra mim? Você já viu como é a minha história? E eu compartilho esses surtos com elas também, sabe? Às vezes não tanto ali no Instagram, mas a gente tem um grupo no WhatsApp e eu já compartilhei muitas vezes com elas minhas dificuldades e como foi difícil. E a mãe de algumas delas mandam mensagens e falou: obrigada por você compartilhar esses momentos ruins também. Porque elas acham que é tudo Glamour, né? tudo é incrível, tudo sempre arrumada, sempre... E não, na verdade, você tem também as suas dificuldades. Então, controlar as expectativas. Hoje em dia, talvez, se você estudar uma coisa que você goste muito e criar uma autoridade, você vai ser famosa na sua área. Exato, eu falo muito isso, não queira ser famosa para todo mundo, mas para as pessoas certas. Às vezes isso e começa nisso aqui, ó. Deixa eu ser a famosa para aquela pessoa. Isso. Deixa eu ser a famosa para aquele grupo de pessoas. Deixa eu ser famosa agora pro meu bairro. Aí agora eu vou ser famosa no bairro vizinho. E aí assim você vai agregando, né? As pessoas pensam muito no macro e esquecem de construir o micro. E cada vez mais a necessidade de você se conectar com as pessoas genuinamente e você ir construindo essa história aos poucos é o que vai cada vez mais ser valorizado. E a gente está vendo essa mudança nas redes sociais justamente disso, né? A gente ficava muito preocupado com as métricas de vaidade. É importante? É importante, mas nem sempre é isso que vai fazer você ter pessoas que vão realmente te propagar e te pagar. Com certeza. Porque tem quem te paga e quem te propaga. Nossa. Então, muitas vezes, você lidar com menos pessoas, mas tratá-las bem de verdade, vai te levar para mais longe do que você querer ser conhecida por muita gente, mas não ser relevante para elas, né? Isso. Então, só ser famoso, mas não ser relevante, né? São coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Essa coisa de ser, eu até falei a palavra errada, mas famosa e sucesso, né? Famosa e sucesso. Acho que talvez hoje eu quero ter mais sucesso na minha vida pessoal, na minha empresa, do que a fama, né? Porque a fama, ela tem várias coisas que envolvem que são bem ruins, né? Então, eu acho que eu vou mais pelo caminho do sucesso profissional, pessoal, né? Acho que esse caminho
Ele é mais leve, né? Sim. Acho que ele é mais leve. Tá bom, Nath, muito obrigada. Adorei. Muito obrigada. Muito obrigada pra você que ficou aqui até o final. Então, você que ficou até essa hora, você é um guerreiro ou é uma guerreira. Então, por favor, inscreva-se no canal, deixa um comentário, compartilha com alguém, algum insight, segue lá a Nath, fala também pra ela o que você achou desse episódio. E você que quer saber mais sobre esses doces maravilhosos, entra lá na @docedelírio, segue a Sandra, e aí você pode encomendar ou então conhecer os produtos, enfim. E também você conhecer o Moveflow, tem lá no site moveflow.com.br. Você pode praticar na sua casa, no Moveflow 1% todo dia, aulas curtas de 10, 20, 30 minutos, usando somente uma bolinha do Moveflow, e você tem um cupom de desconto que é o FEFLOW. Então, quando você for adquirir, né, a plataforma, você tem esse código e tem um desconto, e também lá dentro tem um cupom de desconto para bolinha, caso você ainda não tenha, combinado? Nos vemos no próximo episódio, espero que você tenha gostado. E é isso, ficamos por aqui. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau! Muito bom.